Quando dois irmãos encontram um antigo livro em um apartamento, desencadeando demônios sedentos por sangue, eles se vê obrigados a enfrentar uma versão aterrorizante de sua própria família para sobreviver. O filme que vamos recapitular é A Morte do Demônio, A Ascensão, de 2023. Na cena de abertura, conhecemos Teresa, uma jovem em férias em uma floresta que se assusta quando seu amigo Caleb aparece com um drone. Desapontada com a ausência dos amigos e ansiosa para escapar da companhia irritante de Caleb, Teresa vai para dentro da casa em que estão hospedados para verificar como está sua irmã doente, Jéssica. Ao se aproximar de Jéssica para pedir permissão para sair, ela descobre sua irmã tranquilamente dormindo na cama após ter tomado remédios. Enquanto espera Jéssica acordar, ela se assusta ao ouvir Jéssica recitar um trecho da página que Teresa está lendo, e vê ela sentada na cama. Teresa grita para que ela se cale, justo quando Jéssica desmaia. Seu rosto está ficando azul e um líquido estranho está escorrendo de sua boca, e então, de repente, Jéssica arranca violentamente o cabelo de Teresa juntamente com sua pele, e Teresa corre de volta para Caleb, com Jéssica implacavelmente perseguindo-a. Jéssica se fere intencionalmente com o drone de Caleb. Quando ele vê sua namorada cair, ele mergulha na água. Ela emerge da água, totalmente possuída por uma entidade sombria. O filme então volta um dia antes. Somos apresentados a Beth, uma técnica de guitarra, que está fazendo um teste de gravidez ansiosamente e esperando desesperadamente por um resultado negativo. Infelizmente, o teste acaba sendo positivo, levando-a a visitar sua irmã Eli, para lidar com essa situação inesperada. Eli informa a Beth que o prédio onde ela atualmente reside está programado para ser demolido em um mês, e ela ainda não encontrou um novo lugar. Antes de revelar sua gravidez para Eli, Beth encontra seu sobrinho e sobrinhas, Dani, Bridget e Cassie. Eles compartilham uma história arrepiante. Cassie conta a Beth sobre sua amiga boneca, Stephanie, que irá protegê-la do fantasma deste prédio. Quando Beth distribui os presentes que trouxe, ela descobre que o marido de Eli deixou a família 2 meses antes, porque não conseguia pagar as despesas escolares das crianças. A mãe então pede a Dani que pegue o carro e compre pizza com suas irmãs. Beth expressa sua frustração, questionando por que ela não foi informada sobre o marido de Eli. Então Eli revela que enviou 2 mensagens, mas nunca obteve resposta. Percebendo sua própria falha, Beth pede desculpas por sua negligência e admite que seu pedido de desculpas não pode compensar a dor pela qual Eli passou há 2 meses. Um poderoso terremoto abala o prédio, assustando as irmãs e as crianças, que estão voltando para casa. O terremoto é tão intenso que cria um buraco no estacionamento. Intrigado, Dani explora a abertura, esperando encontrar algo valioso. Bridget pede para seu irmão sair. Dani se recusa a desistir sem encontrar algo de valor. Enquanto se aprofunda no banco esquecido, ele encontra uma coleção de antigos discos de gramofone, juntamente com uma foto de 3 padres. Enquanto procura, ele encontra um conjunto de crucifixos e moedas suspensas em correntes. Abaixo deles, há uma estrutura semelhante a um túmulo contendo uma bolsa de armazenamento, que apresenta um movimento misterioso. Dani abre cuidadosamente a bolsa, que espalha os insetos no interior e revela um estranho livro demoníaco que emana um sentimento de perigo. Enquanto isso, a preocupação de Eli com a segurança de seus filhos cresce a cada momento que passa. Assim que ela se prepara para sair em busca deles, as crianças chegam, permitindo que ela suspire de alívio. Dani sugere que eles poderiam ganhar algum dinheiro extra, e ajudar a mãe deles vendendo o estranho livro, mas Bridget acredita que livros assim são guardados por um motivo. Enquanto Dani tenta abrir a fechadura estranha em forma de dente do livro, seus dedos inadvertidamente ferem-se, e o sangue é absorvido pelo livro, fazendo com que ele se abra. A cada página virada, Dani se depara com imagens demoníacas cada vez mais aterrorizantes, enchendo Bridget de medo. Bridget pede para ele devolver o livro. Dani então começa a tocar o disco de gramofone de 1923 que ele obteve do banco. A voz do padre Marcos Littletone preenche o ambiente, revelando sua recente descoberta, um volume do lendário Naturon de Monte, também conhecido como o Livro dos Mortos. Padre Marcos busca a aprovação da Igreja para traduzir os mistérios espirituais dentro do livro, mas seu apelo é rejeitado pelos membros da Igreja. Por outro lado, Eli, a mãe, está descendo no elevador para lavar algumas roupas. Movido pela curiosidade, Dani continua a tocar o segundo disco de gramofone,
descobrindo que outros 2 padres se juntaram secretamente ao padre Marcos na tradução dos intricados escritos do livro. Enquanto o padre Marcos começa a recitar, sua voz se torna demoníaca. Cheio de medo, Dani tenta desesperadamente parar a gravação. As páginas do livro repentinamente tremulam, como se uma entidade de outro mundo estivesse sendo libertada para o reino dos vivos. Infelizmente, suas ações não intencionais logo afetam Eli, que é confrontada inadvertidamente pela entidade demoníaca enquanto desce no elevador. A entidade, ainda oculta, sabota deliberadamente o elevador e concentra sua atenção maligna em Eli. Ela libera sons aterrorizantes, causando danos ao arrancar seus brincos e desferir golpes violentos em seu rosto. Em seguida, a entidade enrola a corda do elevador firmemente em volta do pescoço e de outros membros de Eli, deixando-a imóvel. Enquanto a escuridão toma conta do prédio devido a um blackout repentino, Beth e as crianças sentem-se forçados a deixar seu quarto em busca de Eli. Para o choque deles, eles descobrem Eli dentro do apartamento, cozinhando ovos com as cascas ainda intactas. Estranhamente, ela expressa seu desejo de rasgar seus filhos e se enfiar dentro deles, para que possam permanecer uma família feliz. Beth e as crianças estão profundamente perturbados pelo comportamento ameaçador que testemunham. Mas assim que tentam processar isso, Eli, em um estado maníaco, vomita o mesmo líquido viscoso que Jessica, mas a verdadeira Eli consegue retomar o controle, implorando desesperadamente a Beth para proteger seus filhos antes de desmaiar. Em uma corrida contra o tempo, Beth e Dani decidem levá-la às pressas para o hospital, mas, para seu desespero, tanto o elevador quanto as escadas estão inacessíveis, possivelmente devido ao terremoto ou à influência da entidade. Para piorar as coisas, eles ficam ainda mais abalados quando Eli falece tragicamente. Eles recebem ajuda do vizinho de Eli, Gabriel, e do Sr. Fonda. Os olhos de Eli permanecem estranhamente abertos apesar das tentativas de Gabriel de fechá-los, e com a rede ainda fora do ar, eles não conseguem pedir ajuda. De repente, Gabriel percebe que a escada de incêndio do prédio oferece uma rota de fuga potencial, mas o único ponto de acesso é o quarto 82, que está lacrado há anos. Enquanto Gabriel e o Sr. Fonda tentam abrir a porta trancada, Beth se aproxima de Eli com um coração pesado para ter uma conversa final com ela. Mas então, Beth é interrompida pelo som do seu celular reproduzindo uma mensagem que Eli havia enviado anteriormente. É um apelo angustiante por ajuda, expressando que ela está sendo queimada viva. Para horror de todos, Eli recobra a consciência, mas seu corpo está quente. Em uma tentativa desesperada, Beth e Dani colocam Eli em uma banheira cheia de água para baixar sua temperatura corporal. Justo quando isso acontece, após testemunhar ela subir pela parede e gritar estridentemente, eles finalmente percebem a natureza impura do que está acontecendo com Eli. A entidade declara que Eli agora está consumida por lavas e está pronta para atacá-los. Eli, impulsionada pela possessão da entidade, consegue esfaquear Beth com um caco de vidro, causando uma grave lesão. Bridget intervém rapidamente para proteger sua tia, então a entidade volta sua atenção para ela. Ela pega uma caneta de tatuagem e corta sua bochecha, e ao tentar lamber a ferida, Dani corajosamente acerta Eli com uma cadeira, momentaneamente a imobilizando. Nesse momento, Gabriel entra no apartamento, apenas para se deparar com a visão horrível de Eli, anteriormente falecida, agora de pé como um zumbi. Eli lança um ataque feroz, mordendo o olho de Gabriel e partindo para agredir os outros vizinhos. Aproveitando a oportunidade, Beth fecha a porta enquanto Eli ataca implacavelmente e tira a vida de Gabriel e do Sr. Fonda. Seguros dentro dos limites do apartamento, a tensão aumenta entre Bridget e Dani, enquanto ela o repreende por roubar o livro do banco enterrado. Beth intervém e aconselha que eles não se voltem uns contra os outros nessa situação terrível. Reconhecendo a urgência, Dani leva Beth para seu quarto para mostrar a ela o livro e os discos de gramofone. Por outro lado, Bridget começa a agir estranhamente ao ignorar tudo que Cassie diz. Em vez disso, vai até a cozinha. Depois, Cassie fica tentada por Eli, que astutamente canta uma canção de ninar na tentativa de atraí-la para a porta. A ferida de Bridget piora, com uma substância negra escorrendo pelos orifícios de seu corpo, seguida por um vômito estranho de insetos. Voltando para Cassie, Eli consegue manipular Cassie para abrir a porta, dizendo a ela que o pai dela chegou para vê-las. Felizmente, Beth e Dani intervêm no momento certo,
trancando rapidamente a porta mais uma vez. Mas o perigo persiste à medida que Beth testemunha Bridget sucumbindo à possessão completa pela entidade demoníaca. Ela fica aterrorizada ao ver Bridget mastigando um copo de vidro e cuspindo em seu rosto, fazendo com que ela tropece. Fugindo da perseguição ameaçadora de Bridget, Beth sofre ferimentos. Usando uma espátula como arma, a aparição de Dani no local chama a atenção de Bridget, e então Cassie instintivamente se defende com a ponta afiada de sua vassoura, que ela havia preso em sua amiga boneca. Bridget encontra seu fim quando o ataque improvisado de Cassie se mostra fatal, fazendo com que seu corpo sem vida caia no chão. Depois que Dani amarra o corpo de Bridget em seu quarto, Beth manda Dani e Cassie esperarem do lado de fora do quarto de Dani. Ela então ouve o terceiro disco de vinil para entender como exorcizar esse demônio. Na gravação, o padre Marcos conta a terrível possessão de seus companheiros padres, e aqui Beth descobre que o padre Marcos falhou em exorcizar o demônio convocado pelo Livro dos Mortos, e que seus aliados foram todos possuídos. Conforme a gravação chega ao fim, o padre Marcos revela que só pode oferecer um conselho para aqueles que ouvem. As entidades malignas não podem ser paradas. A única forma de derrotar as entidades malignas é desmembrar completamente sua forma física, enquanto Beth está ouvindo a gravação. Bridget levanta e sai do quarto. Dani e Cassie são atacados por Bridget, mas Dani consegue acertar ela com uma faca, e a entidade invencível revida perfurando seu braço. Em meio a um banho de sangue, Bridget desfere um golpe fatal no peito de Dani, antes de ser consumida pelas chamas. Enquanto isso, Ellie se infiltra no apartamento através de um respiradouro. No entanto, Beth percebe sua presença e reage rapidamente cravando um chaveiro de fenda nela, enquanto Beth é jogada para fora do quarto. Ela fica chocada ao ver Dani respirando pela última vez. A entidade então captura Beth, usando seus poderes demoníacos para revelar sua gravidez, antes que ela possa tirar 2 vidas. Cassie, escondida debaixo do sofá, passa a Beth um par de tesouras, que ela usa para atingir Ellie. Em uma tentativa desesperada de escapar, Beth, acompanhada por Cassie, foge do apartamento. Ela tenta arrombar a porta que leva à saída de emergência usando um martelo, enquanto vemos que Ellie está viva e tirando a tesoura do rosto. Beth então pega a espingarda do Sr. Fonda, para destruir a porta, quando Ellie aparece, mas Beth consegue atingi-la atirando em seus membros, deixando-a imóvel, e de repente, o possuído Dani e Bridget se aproximam da mãe deles, com suas risadas ecoando com loucura. Os outros vizinhos, que se transformaram em entidades possuídas, estão gritando que todos morrerão ao amanhecer. Incapaz de arrombar a porta, Beth decide arriscar com o elevador. Enquanto as crianças dilaceram brutalmente o corpo de sua mãe, o elevador enche-se de sangue de forma sinistra. Beth tenta escapar pelo duto de ventilação, apenas para encontrá-lo bloqueado pelas entidades. Por fim, o peso do elevador o faz descer, poupando Beth e Cassie de se afogarem no lago vermelho de sangue. Correndo em direção ao estacionamento, Beth consegue ligar o carro, mas descobre que está preso no piso de concreto, permitindo que as entidades se aproximem. Para sua surpresa, o demônio fundiu os corpos de Ellie, Bridget e Dani em uma única entidade formidável, exatamente como retratado no livro. Beth e Cassie rapidamente encontram um local para se esconder e seguem em direção à porta. Em uma corrida contra o tempo, Beth consegue chegar ao outro lado, mas Cassie é agarrada pela entidade e arrastada antes que a porta se feche com força. Antes que o demônio possa assassinar a Cassie com uma motosserra, Beth relutamente volta ao estacionamento ao rasgar a rede da porta. Ela salva Cassie atirando na criatura. Embora no processo seja derrubada ao chão, a criatura então ativa um triturador de madeira, com o objetivo de esmagá-la até a morte. Quando a Cassie vê isso, ela ajuda desligando o triturador para interromper a tentativa de assassinato. Ela pega a motosserra e a usa para empurrar a entidade para o triturador, finalmente pondo um fim em sua existência maligna. Após eliminar a cabeça da Ellie no triturador, Beth abraça fortemente a Cassie para que ela se sinta melhor. Determinada a curá-la do trauma e assumir as responsabilidades de uma mãe, Beth leva Cassie consigo enquanto fogem do prédio. No dia seguinte, Jessica, a garota possuída que vimos no início do filme, deixa seu apartamento, que por acaso está no mesmo prédio, embora provavelmente em um andar diferente, sem saber dos eventos horríveis que ocorreram.
Jessica está se preparando para encontrar Caleb e Teresa, enquanto se concentra em ligar para sua irmã. Após a ligação terminar, sua atenção é imediatamente atraída pelo carro e o estacionamento ensopado de sangue. Antes que ela possa compreender a situação, a entidade maligna se aproxima dela e a transforma em sua próxima vítima. Espero que tenham gostado. Até a próxima!